Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa nossa através do Facebook. Conversa sobre as coisas da nossa fé católica. Eu gostaria, inclusive, de dizer aqui às pessoas que não são católicas que eu respeito profundamente cada uma das crenças, cada uma das religiões, a opção de cada pessoa. Mas esse programa é um programa para os católicos. Okay? Então aqui nós queremos colocar aquilo que se refere à nossa fé católica, aquilo que tem a ver com a nossa crença, sem querer discriminar ninguém, sem querer ofender ninguém. Okay? Portanto, você que não é católico, não se sinta ofendido de jeito nenhum. Nós estamos colocando aqui as coisas que para nós católicos são fundamentais. Bem, eu quero hoje continuar uma conversa muito importante sobre São Bento e a obra magnífica que São Bento deixou na igreja, a obra Os Beneditinos, porque São Bento realmente foi uma das pessoas mais importantes da história da humanidade, não tenho dúvida disso. Eu fiz um programa ontem à tarde, às 16 horas, e como nós tivemos bastante perguntas, eu não tive tempo de desenvolver todo o assunto, por isso que estou voltando com o assunto hoje nesse programa. A obra de São Bento, a congregação beneditina, foi uma coisa extraordinária. Quero colocar aqui mais alguns dados básicos e depois também mostrar a repercussão que isso teve na história da humanidade. Muito bem, vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, para que esse programa seja eficaz, seja conduzido pelo próprio Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, para que tudo seja criado, e renovareis a face da terra. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos à Virgem Maria que nos acompanhe nessa noite com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Bento de Núrcia, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, meus amigos e amigas, eu quero colocar rapidamente aqui alguns dados básicos que eu já coloquei ontem sobre a vida de São Bento, para então nós enfocarmos alguns pontos novos. Bem, a congregação beneditina fez a cristianização praticamente da Europa, desde que os bárbaros tomaram todo o Império Romano, que era o mundo civilizado, no ano de 476. É verdade que até aí por volta de 480 a igreja tinha tido mais ou menos 50 papas desde São Pedro. Então o que sustentou a civilização, exatamente foram os papas, os bispos e principalmente os monges nos mosteiros. É muito interessante que São Bento nasceu no ano 480, sendo que o mundo desabou, vamos dizer assim, na mão dos bárbaros em 476. Então, os historiadores cristãos veem aí em São Bento exatamente aquela resposta que Deus trouxe para o mundo para enfrentar aquele caos da barbárie. Porque nós sabemos que os bárbaros transformaram o Império Romano num mosaico de povos bárbaros. Muitos, não era uma etnia, só eram muitas etnias, e elas brigando entre elas, desde que caiu o último imperador romano, no ano 476, Rômulo Romano. Então nós tínhamos aí os ostrogodos, visigodos, alanos, suevos, burgúndios, celtas, hunos, os vândalos no norte da África, os lombardos, Enfim, a Europa se transformou num mosaico de povos bárbaros. A civilização desabou.
E era o mundo civilizado. Quem é que sustentou esse mundo? Foi exatamente a Igreja Católica. Isso nenhum historiador pode negar. Né? São Jerônimo, que era um cidadão romano, que a pedido do Papa Melquiades, ele foi lá para a Terra Santa traduzir a Bíblia do grego e do hebraico, né, para o latim. São Jerônimo era uma potência intelectual, conhecia o grego, o hebraico, o latim, tudo, né? Mas São Jerônimo tinha sido estudado em Roma, educado em Roma, era um cidadão romano. São Jerônimo dizia: o navio afunda, né? Ele exclamava: a minha voz se extingue, os soluços embargam-me as palavras, né? Está tomada a ilustre capital do império, a sua Roma, né? Então, São Bento nasce aí exatamente nesse período. E quem narra a vida de São Bento para nós é um primeiro Papa beneditino, São Gregório Magno, que foi o primeiro Papa que recebeu o título de Magno. Ele viveu aí do ano 540 até 604, bem pertinho de São Bento. São Bento morreu em 547. São Gregório Magno nasceu em 540. Então, aí bem perto de São Gregório Magno, né, que narra a vida de São Bento, os seus milagres maravilhosos, naquele livro que ele chamou de Diálogos, né? Eu queria mostrar aqui também um livro maravilhoso, bastante grosso, você vê aqui, que foi escrito por um cardeal, né, beneditino, o cardeal Ildefonso Schuster, que foi cardeal de Milão e que escreveu, né, a história de São Bento e do seu tempo, né? É uma obra já um pouco antiga, ela foi publicada aqui no Brasil pelas edições Lumen Christi, né, do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, né? Aí por volta mais ou menos de 1956. Uma obra de quase 600 páginas que conta a vida de São Bento. Mas o que tem aí, basicamente, foi narrado por São Gregório Magno, o primeiro Papa beneditino e um homem extraordinário, um homem que enfrentou a evangelização dos bárbaros. E ele fez a evangelização dos bárbaros usando exatamente os mosteiros beneditinos. Por exemplo, ele pegou 40 monges beneditinos da Itália e mandou evangelizar a Inglaterra através de Santo Agostinho de Cantuária, que depois ele fez bispo, né, arcebispo da primeira arquidiocese lá da Inglaterra, de Cantuária. 40 monges. E esses monges se espalharam pela Europa inteira. Bom, eu já coloquei aqui um dado muito interessante, que eu repito, até o século XIV, mais ou menos, até 1300, veja que coisa impressionante, a Ordem de São Bento já tinha dado à Igreja 24 papas. Veja, meus irmãos, isso faz a gente refletir muito. A partir de um homem, a partir de um santo, né? Quanta coisa Deus fez. Isso serve para a nossa reflexão. O Papa João Paulo II, ele dizia assim: a força mais poderosa da evangelização, a força mais poderosa para levar Cristo ao coração das pessoas, não é o microfone, não é a rádio, não é a televisão, não são os livros, é a santidade. A santidade. Não adianta, meus irmãos, né? Quem quiser evangelizar, não adianta correr, cair num ativismo, às vezes, desenfreado, e não viver uma vida interior, não viver a santidade. Quem foram os santos que abalaram o mundo? Existe um livro maravilhoso, escrito por René Philipp Miller, que é um alemão. É engraçado que esse alemão, ele era protestante. Ele escreveu um livro, Os Santos que Abalaram o Mundo. Ele coloca ali a história de 5 santos, começa com Santo Antão, foi um dos primeiros monges, né, lá do deserto do Egito, lá por volta do ano 280. Depois ele pega Santa Catarina de Sena, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, né? Ele mostra que esses santos foram eles que abalaram o mundo. Fundaram as grandes congregações religiosas. Hoje nós temos aí, né, os jesuítas, a maior congregação do mundo, porque um santo começou. São João Bosco, um santo começou, os salesianos. Né? Temos aí os dominicanos, São Domingos de Gusmão. Enfim, a força mais poderosa para
Evangelizar é a santidade. Se você quiser, meu irmão, ajudar Cristo a salvar o mundo, em primeiro lugar, procure a santidade. Porque Deus vai atrás dos santos. Deus vai atrás dos santos. É impressionante isso. Por que São Bento... Veja, lá do ano mais ou menos, vamos colocar aí, São Bento, ele morreu aí no ano 547, do ano 547 até 1300, mais ou menos aí, né? Nestes 7 séculos, o São Bento deu, os beneditinos deram para a igreja 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados, 1.500 santos beneditinos canonizados, 37.000 mosteiros, 37.000 mosteiros, uma faixa de 700 anos, né? E além disso, muitas pessoas se inscreviam na Ordem de São Bento, sem ser monge. Foram 20 imperadores, 10 imperatrizes, 47 reis e 50 rainhas. Isso está nesse livro que eu mostrei, do cardeal Ildefonso Schuster, né? Esse livro de 1956. É impressionante. Bem, para você ter uma ideia da grandeza da obra de São Bento, o Papa São João Paulo II, no dia 23 de março de 1980, quando se completaram 1.500 anos, né, de São Bento, 1.500 anos, né, o Papa João Paulo II disse o seguinte: com São Bento nascia, em certo sentido, uma nova época, nova Itália e nova Europa. É por isso que São Bento foi chamado pelo Papa Paulo VI, também pelo Papa João Paulo II, de o pai da Europa, né? Nascia uma nova Europa. Por quê? Porque ele pegou aquela massa bárbara, ostrogodos, visigodos, anamanos, suevo, burgúndios, celtas, vikings, hunos, vândalos, e esse povo todo foi sendo evangelizado, educado, transformado. Em torno de cada mosteiro surgiu uma escola, eles foram ensinando os bárbaros a plantar, a serem sedentários, a estudar. Quantos bárbaros foram se tornando, inclusive, monges, né? Essa foi a virada, meus irmãos, da história. Por isso que o Papa diz aqui, João Paulo II, que São Bento criou uma nova Itália, uma nova Europa. Bento soube, ele diz, certamente interpretar com perspicácia os sinais dos tempos de então, quando ele escreveu a sua regra maravilhosa. A regra de São Bento dos Mosteiros, ele baseou na regra de São Pacômio, São Pacômio era lá da região do Egito. Também as regras de São Basílio Magno, que escreveu regras maravilhosas, também as regras de Santo Agostinho, né? Então, São Bento sintetizou essas regras todas antigas, criou a regra dele muito equilibrada, né? São Bento dizia: eu quero uma regra que faça com que aquele que já é forte se torne mais forte ainda na fé. Mas aquele que é fraco tem a condição de se tornar forte. Então, ele não fez uma regra dessas, né, com tremendas... Eu vou colocar um pouquinho depois do que ele recomendava nessas regras, né? Ele não fez aí uma regra assim, com aquelas penitências terríveis que afastava, dava medo nas pessoas. Não. Ele dividiu o seu trabalho em ora et labora, reza e trabalha, né? O monge reza 8 horas, trabalha 8 horas e dorme, descansa e faz as suas necessidades todas, né? 8 horas, né? Então, tudo equilibrado. É por isso que, né, a obra de São Bento floresceu muito, porque foi uma coisa equilibrada. Não tinha aqueles radicalismos, né, de um lado e nem de outro lado. Bem, o Papa João Paulo II continua dizendo assim, que essa regra de São Bento, na qual a união da oração e do trabalho se tornava, para aqueles que aceitassem o princípio da aspiração à eternidade. Então, o ora et labora levava à eternidade, né? E engraçado que o símbolo, né, dos beneditinos é o quê? A cruz, né, e o arado, né? Essa cruz de São Bento, né, que tem inclusive aqui a medalha dele de um lado, né, e do outro lado também a medalha. A medalha tem 2 lados. A cruz de São Bento, onde está escrita aquela oração dele, né?
a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás. Né? Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal aquilo que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. A força de São Bento estava na cruz, a cruz sagrada seja a minha luz. Né? Então, o Papa João Paulo II coloca isso. Ele diz, São Bento, lendo os sinais dos tempos, naquele tempo terrível, a Europa toda na mão dos bárbaros, viu que era necessário realizar o programa radical da santidade evangélica. Ele viu que era necessário para salvar aquele mundo, salvar aquela Europa mergulhada no barbarismo, na barbárie. O Papa João Paulo II disse, né? Bento viu que era necessário realizar o programa radical da santidade evangélica. Ele diz, era necessário que o heróico se tornasse normal, cotidiano, e que o normal, o cotidiano, se tornasse heróico. Ou seja, Bento entendeu que só a santidade podia salvar a civilização ocidental. E salvou. Por isso o grande Daniel Hopes, que escreveu a maior obra de história da Igreja em 10 volumes e ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, Daniel Hopes diz que a santidade salvou a Igreja e a Igreja salvou o Ocidente. Meus irmãos, essa palavra é maravilhosa. A santidade salvou a Igreja e a Igreja salvou o mundo, salvou o Ocidente. Daniel Hopes diz que, né, quando o Império Romano se tornou cristão, ele diz que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo, por causa da santidade dos santos, dos doutores, dos mártires, dos confessores, dos escravos, né? A santidade. Então, o Papa João Paulo II diz que São Bento soube enxergar isso, que só a santidade podia. Então, ele fez uma obra calcada na santidade. Por isso que a obra de São Bento explodiu. Né? Deus abençoou de uma tal maneira, né, que nós tivemos aí, como eu coloquei para você aqui, 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados, 37.000 mosteiros. É uma coisa, meus irmãos, assim, inimaginável. Né? E o Papa continua dizendo assim, o Papa João Paulo II, deste modo, ele, São Bento, pai dos monges, legislador da vida monástica do Ocidente, tornou-se também indiretamente o pioneiro da nova civilização. A gente vai entender daqui a pouquinho por quê. Onde quer que o trabalho humano, diz o Papa João Paulo, condicionava o desenvolvimento da cultura, da economia e da vida social, aí chegava o programa beneditino da evangelização, que unia o trabalho à oração e a oração ao trabalho. Então os beneditinos foram mergulhando em toda a Europa. Né? É necessário admirar a simplicidade de tal programa e, ao mesmo tempo, a sua universalidade. Que bonito, né? Ele diz, pode-se dizer que esse programa contribui para a cristianização dos novos povos do continente europeu e, ao mesmo tempo, figurou também na base da história nacional dos mesmos, história que dura há mais de um milênio. Né? E o Papa diz, desse modo, São Bento tornou-se, no decorrer dos séculos, o patrono da Europa, muitos anos antes de ser proclamada pelo Papa Paulo VI. Então, meus irmãos, aí está a obra maravilhosa de São Bento. Né? Eu gostaria de colocar aqui para você um resumo assim, do que São Bento sintetizava para os seus monges, para viver essa santidade que haveria então de transformar aquela massa bárbara durante 600 anos na civilização cristã da Europa, lá por volta do ano 1100, 1200, aquela civilização que gerou as universidades, a civilização que gerou as belíssimas catedrais, a civilização que gerou toda a cultura, toda a arquitetura, toda a arte, toda a música, todo o direito, toda a economia da Idade Média, que depois desenvolveu na Idade Moderna e até na Idade Contemporânea. Mas tudo começou ali, né, com essa base que a Igreja colocou. Então, São Bento colocava, por exemplo, no capítulo 2 da sua regra, né, essa regra de São Bento você pode encontrar até na internet. Se você entrar lá no Google e escrever regra de São Bento,
Você vai ver a regra inteira de São Bento. Sabe, inclusive hoje, que nascem muitas comunidades na igreja, de leigos, né? Comunidade de vida, comunidade de aliança, vale a pena as pessoas de uma comunidade ler a regra de São Bento. Claro, ela é lá do ano 500 e pouco, já tem cerca de 1.500 anos, então, evidentemente, né? Mas a gente tira muitas coisas importantes. São Bento, por exemplo, dizia assim, que o monge, ele não pode ser soberbo, não pode ser violento, não pode ser comilão, não pode ser dorminhoco, não pode ser preguiçoso, não pode ser murmurador, não pode ser detrator, né? Mas o monge deve ser casto, manso, zeloso, humilde e obediente. Olha, tudo isso está lá no capítulo 2 da regra dele. Meus irmãos, quanta coisa serve para nós de espiritualidade. Isto é santidade, né? Não ser soberbo, não ser violento, não ser comilão, ele diz, não ser dorminhoco demais, não ser preguiçoso, não ser murmurador, não ser detrator, mas ser casto, manso, zeloso, humilde, obediente. É bonito isto, né? Está no capítulo 2 da regra dele. Eu estou pensando assim, apenas algumas coisas para você compreender. Ele fala assim, tudo isso a fim de que em tudo Deus seja glorificado. Tudo deve ser para a glória de Deus. É aquilo que São Paulo fala também na carta aos Colossenses, né? Lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 17, depois no versículo 23, São Paulo fala da reta intenção, fazer tudo por Deus. No Colossenses 3,17, São Paulo diz assim, né? Tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Chama-se reta intenção, fazer tudo para a glória de Deus, né? Lá no versículo 23, do mesmo capítulo 3 de Colossenses, São Paulo diz, tudo o que fizerdes, faça de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor, servir a Cristo Senhor. É esta a reta intenção de servir a Deus, fazer tudo por Deus, né? Sem segundas intenções, sem teologia de prosperidade, não, só por amor a Deus, para a glória de Deus, é que São Bento diz, a fim de que em tudo Deus seja glorificado. Ele diz que o monge deve ter uma sincera busca de Deus e que nada se anteponha a Deus. Deus em primeiro lugar. Por isso que São Bento era extremamente cheio de Deus e poderoso nos seus milagres. Eu contei aqui ontem, à tarde, quantos milagres São Bento fez. Ressuscitou mortos, né? Impressionante como São Bento fazia milagres, né? Por quê? Porque ele cultivava a Deus de uma tal maneira que Deus estava nele. Então, Deus realizava o milagre através dele de maneira assim quase que espontânea, natural. É como aquilo que São Paulo diz, não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então os milagres aconteciam assim, impressionante. Interessante que esses milagres, como eu mostrei ontem, eles foram narrados por São Gregório Magno. São Gregório Magno, santo Papa e doutor da Igreja e beneditino, que viveu ali bem pertinho, né, de São Bento. Então, são coisas realmente confiáveis, né? Então, o São Bento dizia que o monge deve ser assim como o Cristo, humilde e obediente. Isso vale para nós também, leigos. Mesmo que nós não sejamos monges, isso vale para nós. São Bento tinha como as virtudes mais importantes para o monge a humildade e a obediência. Se ele pegasse um monge soberbo, orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, autossuficiente, São Bento não se conformava, né? E também um monge desobediente. Eu contei ontem, por exemplo, aquele caso do monge cozinheiro, que só tinha um pouquinho de óleo, né, na jarra, e não tinha mais nada de óleo na casa, e bateu na porta do mosteiro um outro monge de um outro mosteiro, que não era beneditino, porque já havia outros mosteiros, né? O mosteiro de São Basílio, de Santo Agostinho, pedindo um pouco de óleo, né?
E aí perguntaram para São Bento, só tem esse pouquinho, pode dar esse óleo? São Bento disse, dê o óleo, entrega o óleo. Mas o monge cozinheiro não entregou. Ah, meu Deus, São Bento soube, foi lá e disse assim, pegue esse óleo, jogue pela janela, lá no abismo, porque eu não quero que fique nada no mosteiro fruto da desobediência, porque senão nós vamos perder a graça de Deus. Olha que coisa impressionante. Jogaram o óleo tampado na garrafa lá embaixo, a garrafa bateu lá, de pedra, bateu lá nas pedras lá embaixo, mas não quebrou. Aí São Bento disse para um outro monge, vai lá e pegue. Não quebrou. É a visão dele, né? Os milagres. Pegue e entregue para o monge que pediu. E mandou entregar. E aí depois, todo mundo, né? Não tem óleo nenhum para cozinhar, não tem óleo nenhum para fazer o pão, nem nada. São Bento disse, vamos para a capela rezar. Mandou que colocasse em cima da mesa a jarra de óleo vazia. Uma outra jarra de óleo vazia. E começaram a rezar. O óleo começou a aparecer dentro da jarra. Subiu tanto que destampou, quanto a São Gregório Magno, destampou a ampola da garrafa, transbordou em cima da mesa e começou a cair no chão. O óleo, aí São Bento disse, bom, podemos parar de rezar, porque já temos óleo suficiente para as nossas necessidades. E coisa assim, esse homem fazia. Mas por causa disso, porque ele vivia essa intimidade com Deus, impressionante, né? Ele dizia que a obediência ao abade era o chefe do mosteiro, né? Ele dizia, o abade ocupa o lugar de Cristo. Então, obedecer o abade como se obedece a Cristo. Ele dizia uma outra coisa, receber cada irmão que chega ao mosteiro, que bate na porta do mosteiro, como se fosse o próprio Cristo. Podia ser peregrino, podia ser gente para pedir, receba cada um, que bater na porta como se fosse o próprio Cristo. Né? Outra coisa que ele coloca, o abade, agora fala também para o abade, né? Para o superior do mosteiro. Ele fala o abade deve ser ao mesmo tempo um terno pai e também um severo mestre. Ser terno, mas também ser severo. Né? Um verdadeiro educador, inflexível contra os vícios, né? Porém chamado, sobretudo, a imitar a ternura do bom pastor. A ternura do bom pastor. Ajudar muito mais do que dominar. Ajudar mais do que dominar. Acentuar mais com os fatos que com as palavras tudo o que é bom e santo. E ilustrar os divinos mandamentos com o seu exemplo. Então, o abade tem que dar o exemplo. Eu acho bonita essa expressão que ele usa, ilustrar os divinos mandamentos, como que dar brilho aos mandamentos, né? Através do quê? Do seu exemplo. Ele fala, o abade escuta também o conselho dos irmãos. Ele dizia, o menor dos irmãozinhos, Deus pode falar através dele. Então, ouça o menor dos irmãos. Olha a humildade que ele recomendava para o abade. Ele diz, ajude, né, a hospitalidade às pessoas que chegam no mosteiro. Né? E ele mandava, então, que os monges rezassem, né, a oração das horas, né, o ofício das horas, né, de 3 em 3 horas, desde as matinas, na madrugada, depois as laudes, né, às 6 da manhã, às 9, às 12, às 15, às 18, né, terminava lá com as completas às 9 da noite, a última antes de dormir. Normalmente os monges terminam um dia amanhã às 8 horas da noite, né, e acordam às 4 da manhã, mais ou menos esse período aí que eles têm de descanso, um período normal. Sabe, esse equilíbrio da obra de São Bento é que fez com que a obra de São Bento assim, fosse tão amada, tão, né, prosperasse tanto. Né? Eu queria colocar aqui um dado muito interessante também, que a gente encontra já um pouco mais para frente na obra de São Bento, já quando ele chega lá na Idade Média, por volta do ano 1000, a igreja passou por um período muito difícil, por volta do ano 1000. O século X, os historiadores chamam de o século negro da igreja, o século de chumbo. Por quê? Porque houve vários fenômenos muito que caíram sobre a igreja. A tal investidura leiga,
O que era a investidura leiga? Aqueles senhores feudais que dentro dos seus feudos tinha dioceses e mosteiros, eles queriam nomear os bispos, eles nomeavam os abades, gente que não tinha condição, não tinha preparo espiritual, mas era um momento terrível do feudalismo que coincidiu com uma nova invasão de bárbaros, dos vikings que desceram da Escandinávia, né, da Noruega, da Dinamarca, etc. E também os húngaros magiares que vieram do Oriente e né, eles saqueavam a Europa. Então foi um século terrível. Então, juntando a opressão dos imperadores, né, os nobres dos feudos que queriam dominar a igreja, que queriam fazer a todo custo, os bispos, os papas, os monges, né, aquelas famílias poderosas, também com a investidura leiga, também com a questão da simonia. Meu Deus do céu, basta dizer a você que no século X, 5 papas foram assassinados. Assassinados. Por quê? Porque muitas vezes os cardeais elegiam um papa, o imperador queria outro, a outra família que não era a do papa eleito queria colocar o seu papa, né? E muitas vezes assassinava, estrangulava, envenenava 5 papas. A igreja não esconde nada disso. Não esconde. A igreja sabe que ela é santa como instituição, mas é formada de pecadores. E é isso que mostra que a igreja, meus irmãos, é divina. Então, um dado interessantíssimo, que houve um escritor protestante, chamado Ludwig von Pastor. O Ludwig em alemão quer dizer Luís. O Ludwig von Pastor, historiador alemão, protestante famoso, ele escreveu a história dos papas em 40 volumes. Aqui no Brasil existe em espanhol, eu conheço em espanhol, 40 grossos volumes. Porque ele, mesmo ele sendo protestante historiador, ele ficou assim, impressionado com a história dos papas. Ele foi escrever a história dos papas. Quando ele acabou de escrever a história dos papas, meus irmãos, sabe o que aconteceu? O senhor Ludwig von Pastor se tornou católico. Sim, ele disse, se a Igreja Católica não acabou com tanta miséria que eu vi nos padres, nos papas, nos reis católicos, nos leigos católicos, essa igreja é divina. Se essa igreja não acabou, se essa igreja já tem aí, né, era o século XIX, 19 séculos, é porque essa igreja é realmente divina. Aquilo que Jesus disse para Pedro, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. É realmente verdade. E o Ludwig von Pastor se tornou católico. É algo impressionante, né? Bem, mas eu queria colocar o seguinte, quando eu cheguei por volta do ano 1100, a recuperação da igreja, a reforma da igreja começou exatamente com os monges beneditinos. O Papa São Gregório VII, de origem beneditina, né, o famoso cardeal Hildebrando, né, ele começou a realmente quebrar essa investidura leiga que fazia com que a igreja ficasse assim presa na mão dos senhores feudais, dos imperadores e de tantas famílias que queriam dominar a igreja. Então a Ordem de São Bento teve um extraordinário surto de desenvolvimento a partir do século X, principalmente com a abadia de Cluny. A abadia de Cluny, o mosteiro de Cluny na França, foi algo extraordinário, né? No seu apogeu, aí no século X, né, 17 mil mosteiros estavam subordinados ao mosteiro de Cluny. E depois tivemos também o mosteiro de Cister, né, daí, onde saiu dali, inclusive, o grande São Bernardo de Claraval, né? Bem, meus irmãos, nações inteiras foram convertidas à fé cristã pelos discípulos de São Bento. Muitas famosas universidades, como Paris, Cambridge, Bolonha, Oviedo, Salamanca, Salzburgo, nasceram como um desdobramento de colégios beneditinos. É que, infelizmente, isso não é contado muitas vezes nas escolas. Mas de onde surgiram as universidades do mundo? Né? Dos colégios católicos, beneditinos, os colégios das catedrais, os colégios dos mosteiros. Né?
Muitos cardeais, bispos e santos doutores tinham uma coisa muito impressionante. A Ordem de São Bento compreende hoje, né, nos nossos tempos, 15 congregações, com perto de 200 mosteiros, cerca de 10 mil monges hoje. Né? Hoje, a Ordem de São Bento ela tem mais ou menos 15 congregações, 200 mosteiros, né? E cerca de 10 mil, além das monjas, né? As monjas, que passam de 10 mil, e também os diversos ramos que seguem a regra de São Bento, mas que não fazem parte diretamente. Por exemplo, os cistercienses, os trapistas, os cartuchos, os silvestrianos, os olivetanos, também os valumbrosianos, os camaldulenses, todos eles foram derivações de São Bento. Sabe, quando eu falo que São Bento teve realmente uma atuação impressionante, isso, meus irmãos, eu repito. Eu acho que a grande reflexão que tem que ficar para nós hoje, nessa festa de São Bento, que a igreja celebra hoje, e que é por isso que eu estou fazendo essa reflexão, eu penso que a grande reflexão que tem que ficar é o poder de um homem santo. Um homem santo, meus irmãos, faz milagres. Deus faz milagres através dele. Por exemplo, eu acompanhei, né, há 47 anos, acompanho há 47 anos, a Canção Nova. A Canção Nova começou com o Padre Jonas, né, aqui na minha cidade, em Lorena, numa casinha com 10 pessoas. Né? Hoje a Canção Nova está no mundo inteiro. Porque atrai-se um homem que buscava a santidade. E você pode reparar, toda obra da igreja que cresce, que floresce, que salva, que evangeliza, atrás tem alguém que busca a santidade. Veja uma santa, né? Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher simplesinha, mas aquela mulher abalou o mundo. Prêmio Nobel da Paz. Aquela mulher espalhou as suas irmãzinhas pelo mundo inteiro para fazer a caridade. E assim foi um São Vicente de Paulo, assim foi um São João Bosco, assim foi um Santo Inácio de Loyola, assim foi, né, o Curadar, São João Maria Vianney, uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Sabe, meus irmãos, essa reflexão sobre a santidade é muito importante a gente fazer. Né? Eu lembro, por exemplo, a história do Curadar, né, São João Maria Vianney. Ele era um seminarista francês, lá por volta de 1800, era muito limitado. Né? Ele não conseguia aprender o latim direito, não conseguia aprender a filosofia direito, mas ele era um santo. Né? Teve muita dificuldade para concluir os estudos dele. E quando foi para ele ser ordenado sacerdote, o reitor falou para o bispo o seguinte, né? Olha, senhor bispo, esse menino ele tem muita dificuldade intelectual. Não sei se o senhor vai querer ordená-lo padre. Mas tem uma coisa, ele é um modelo de piedade, de oração, de comportamento. Então o bispo disse para o reitor, então eu vou ordená-lo. Se é isso, eu vou ordená-lo. A graça de Deus vai fazer o resto. E o bispo ordenou. Só que mandou o Curadar lá para a menor paróquia que tinha lá dele. Paróquia de Ars, onde só tinha 300 pessoas. E o povo nem rezava mais, porque fazia 25 anos que não tinha padre ali. O Curadar não sabia nem onde era. Quando ele foi para Ars, ele perguntou para o menino, menino, me mostra qual é o caminho de Ars, que depois eu vou te mostrar o caminho do céu. E o menino levou ele lá. Quando ele chegou lá na igreja, as mulheres disseram assim, ô padre, o senhor veio ser padre aqui? Aqui ninguém sabe mais nada de religião. As pessoas que não sabem fazer nem o sinal da cruz mais. O pessoal está tudo aí bebendo nos bares, nos prostíbulos, Eles, eu entendi por que Deus mandou para cá, então. É para recomeçar tudo isso. E o Curadar começou ali a rezar, pregar, celebrava a missa. Daqui a pouco chegou o ponto que ele ficava 10 horas no confessionário. 10 horas, porque é no confessionário que o padre salva, né, as ovelhas. Ali o sangue de Cristo perdoa os pecados. Né? Meus irmãos, o Curadar ficou 40 anos ali em Ars. Não saiu dali, mas daqui a pouco vinham cardeais de Paris para se aconselhar com o Curadar, porque já estava mostrando sinais de santidade. Milagres começavam a acontecer. E o Curadar nunca saiu dali. Hoje, quem é o Curadar? Hoje é o patrono dos
párocos. Ele que não servia para ser padre, hoje é o patrono dos párocos. É aquilo que São Paulo diz, né? Deus usa o fraco para confundir o forte. Deus usa aquele que é pequeno para confundir o grande, para que ninguém fique orgulhoso. Todo mundo sabe que tudo é graça de Deus, né? É maravilhoso isso, o poder da santidade. Uma Santa Teresinha do Menino Jesus nunca saiu do Carmelo de Lisieux, na França. Entrou para o Carmelo com 15 anos, morreu com 24 anos. 9 anos ali, meus irmãos, sem sair para pregar para ninguém. Mas por que Santa Teresinha do Menino Jesus, disse o Papa Pio X, quando a canonizou, é uma das maiores santas dos tempos modernos? Porque era uma menina santa, que se imolou pelos sacerdotes, pela igreja, né? É assim. Então, eu penso que o grande exemplo que São Bento deixa para nós, desta obra maravilhosa que São Bento deixou para a igreja. São Bento é, meus irmãos, um dos homens mais importantes, né, da história, eu posso dizer, da humanidade, né? O crescimento da obra dele foi tão impressionante, né? 200 anos depois, né, que começou, a regra beneditina já estava em toda a Europa, exatamente devido ao equilíbrio, à sensatez da regra. São Bento quis possível a todos. Ele dizia assim, como eu disse, né, para que o forte fique mais forte ainda e o fraco possa se tornar forte, né? Dá gosto a gente ler. Eu quero colocar para você aqui um pouquinho. Teve um mosteiro beneditino que publicou alguns conselhos da regra de São Bento. Na verdade, publicaram aí 78 conselhos. Eu gostaria de ler alguma coisa, né? É um monge beneditino que, da regra, ele tirou, né, esses 78 conselhos baseados na regra. Então, ele fala assim, né? Primeiramente, amar ao Senhor Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Aquilo que São Bento dizia, Deus em primeiro lugar. Não se ponha nada antes de Deus, né? Depois amar ao próximo como a si mesmo. Claro, começa aí naquilo que Jesus disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Em seguida, não matar, não cometer adultério, não roubar, não cobiçar as coisas dos outros, não levantar falso testemunho, honrar todos os homens e não fazer aos outros o que não quer que lhes seja feito. Repare, é o Evangelho, né? Abnegar-se a si mesmo para seguir o Cristo, tomar a cruz a cada dia, né? Mortificar o corpo para que, né, o Espírito comande o corpo e não o corpo comande o Espírito, né? Não abraçar as delícias, amar o jejum, reconfortar os pobres, vestir os nus, visitar os enfermos, sepultar os mortos. Nós temos que lembrar, está lá no tempo dele, né, em que muitas vezes os mortos não eram sepultados direito. Socorrer na tribulação, consolar aquele que sofre, fazer-se alheio às coisas do mundo, não deixar, né, cair na cobiça, né, no domínio das coisas do mundo. E aí, meus irmãos, tem uma quantidade de coisa aqui impressionante. Ele fala, por exemplo, não ser soberbo, não ser dado ao vinho. Mas interessante que São Bento deixava os monges dele tomar uma taça de vinho no almoço. Tanto é que aquele milagre da taça de vinho, aquele mosteiro onde alguns monges pediram para ele ser abade, ele foi meio contra a vontade, mas depois ele começou a exigir muito dos monges, os monges quiseram envenená-lo, né? E colocaram veneno na taça de vinho dele. Mas quando ele abençoou a taça a refeição, a taça quebrou em cima da mesa e o vinho se espalhou. Bento entendeu que aquele vinho estava envenenado. Abandonou aqueles monges, aquele mosteiro, e foi embora. Voltou lá para a gruta dele do Subíaco, né, onde ele viveu 3 anos ali isolado. Então ele fala, não ser guloso, não ser apegado ao sono, não ser preguiçoso, não ser murmurador. Essa coisa eu já falei, né? Não ser detrator. Colocar toda a esperança em Deus. Ele diz, desejar a vida eterna com toda a força espiritual. Ter diariamente diante dos olhos
a morte a surpreendê-lo. Lembrar todos os dias que a gente vai morrer, né? Vigiar a toda hora os atos da sua vida. Sabe, são 78 conselhos que um monge sintetizou. Saber como certo que Deus o vê em todo lugar. Deus vê em tudo. Não adianta querer fugir de Deus. Para fazer coisa errada, pode ninguém ver, Deus está vendo. Né? Quebrar imediatamente de encontro ao Cristo os maus pensamentos que lhe advêm ao coração e revelá-los a um conselheiro espiritual. Está aí. Calar sua boca da palavra má ou perversa. Não gostar de falar muito. Não falar palavras vãs ou que só sirvam para provocar graças. Não gostar do riso excessivo ou ruidoso. Ouvir de boa vontade as santas leituras. Dar-se frequentemente à oração. Veja, ele está escrevendo para os monges. Né? Nós não somos monges. Então é preciso adaptar algumas coisas, claro. Não quer dizer que a gente não possa sorrir, não possa rir, não possa brincar com os filhos, brincar com os netos. Claro que pode. Agora, a vida de um monge é diferente. Né? Confessar a Deus, né, na oração, com lágrimas e gemidos, as faltas passadas, né, e daí por diante emendar-se delas. Não satisfazer os desejos da carne, renunciar à própria vontade. E vai longe essa lista aqui. Né? Se alguém quiser conhecer essa lista aí, pode até passar aí um e-mail para mim que eu mando para você. Tá? Meu e-mail aí é pela editora Cleofas, editoracleofas.com.br. Você tem aí o e-mail da editora, pode passar para a editora que eu respondo. Ok? Eu queria colocar aqui alguns dados muito importantes, né, nesse final do nosso programa, sobre a importância que os monges tiveram na construção da civilização ocidental. Mas agora eu quero citar historiadores famosos. Ok? Por exemplo, o Dr. Thomas Woods, que escreveu aquele livro. O Dr. Thomas Woods é um PhD da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele escreveu aquele livro, Como a Igreja construiu a civilização ocidental. A partir, né, como coloquei, da queda do Império Romano, etc. O Dr. Thomas Woods, num livro de 2008, né, esse livro foi escrito em inglês, depois foi traduzido para o português, How the Catholic Church Built the Western Civilization. Ele diz, é difícil encontrar algum grupo em algum lugar do mundo cuja contribuição foi tão variada, tão significativa e tão indispensável como aquelas dos monges da Igreja Católica no Ocidente, durante um tempo de perturbações e desespero generalizado. Era o tempo dos bárbaros. Um outro historiador famoso, que foi presidente da Faculdade de Agricultura de Massachusetts, nos Estados Unidos, né? Dr. Wood cita esse Dr. Henry Goodell. Ele diz assim, o trabalho desses grandes monges durante um período de 1.500 anos, 1.500 anos, salvaram a agricultura quando ninguém mais poderia fazê-lo. Eles praticaram sobre uma vida nova e novas condições quando ninguém mais podia cuidar, na época da barbárie. Nós devemos a restauração da agricultura de uma grande parte da Europa aos monges. Meus irmãos, quem está falando isso é o Dr. Henry Goodell, que foi presidente da Faculdade de Agricultura de Massachusetts no começo do século XX. Não é qualquer pessoa. Ele diz, sempre que os monges chegavam, convertiam o deserto em um campo cultivado. Eles desenvolviam a pecuária e a agricultura, trabalhando com as próprias mãos, drenando pântanos. Por eles, a Alemanha se transformou em um frutuoso país. Está aí. Né? Um outro historiador, um historiador francês chamado François Guizot, que não era nada simpático à igreja. O Dr. Guizot, lá do século XIX, ele dizia o seguinte, os monges beneditinos foram os agriculturistas da Europa. Eles desenvolveram em larga escala, associando a agricultura com a oração. Né? Um outro historiador famoso, francês, Reginald Grégoire, né,
numa obra de 1985, o Reginaldo escreve o seguinte: os monges deram a toda a Europa uma rede de fábricas, centros de criação de gado, centros de educação, fervor espiritual, uma avançada civilização emergiu desta onda caótica dos bárbaros. Então, da onda caótica dos bárbaros, pela mão dos monges, surgiu, ele diz aqui, uma avançada civilização. Você pode conferir esses dados todos no livro que eu citei. Depois eu escrevi também um livro que eu chamei de Uma História que Não É Contada, onde eu coloco todos esses dados. Sabe, é muito importante, meus irmãos, conhecer isto. Sabe, se ataca tanto a Idade Média, porque a Idade Média foi moldada pela Igreja nesses 1000 anos, do ano 500 até o ano 1500 praticamente, né? Mas essas coisas bonitas não se falam. O Dr. Thomas Woods, ele diz assim: sem dúvida alguma, São Bento foi o pai da Europa. Os beneditinos e seus filhos foram os pais da civilização europeia. Os beneditinos e seus filhos foram os pais da civilização europeia. Eu gostaria que você conferisse no livro do Dr. Thomas Woods, né? Foi publicado pela editora Quadrante, no ano 2010. Né? Foi a tradução do livro original, How the Catholic Church Built the Western Civilization, traduzido pela Quadrante aqui no Brasil, com o título Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Né? O Dr. Thomas Woods, ele diz assim, né? Os monges preservaram a literatura, estudaram música, os escritos dos historiadores e dos filósofos. Cada mosteiro era um centro de vida religiosa e educacional. Ensinaram metalurgia, agricultura, novas culturas, foram pioneiros na tecnologia. Socorreram os andarilhos e cuidaram dos náufragos. Né? Houve um historiador francês que estudou profundamente a vida dos monges, chamado Chateaubriand. O Dr. Chateaubriand, ele nasceu em 1810 e morreu em 1870. Eu gostaria de ler aqui um pedacinho daquilo que o Dr. Chateaubriand escreveu na obra dele, Os Monges do Ocidente. Ele escreveu o seguinte, deixou um testemunho dizendo o seguinte, abre aspas, depois eles daí saem, da onde? Dos mosteiros, né? E descem para se espalhar por todo o Ocidente. Missionários e trabalhadores que virão logo a ser os doutores e os pontífices, os artistas e os fundadores de instituições, os historiadores e os poetas da nova sociedade. Eles vão propagar a paz e a fé, a luz e a vida, a liberdade e a caridade, a ciência e a arte, a palavra de Deus e o gênio do homem, as santas escrituras e as obras de arte, no meio das províncias desesperadas do império destruído e até o fundo daquelas regiões selvagens que, a grande custo, se conseguiram salvar da destruição dos bárbaros. Olha que testemunho. O Chateaubriand foi um estudador profundo dos monges. Ele fala, menos de um século depois da morte de São Bento, tudo o que a barbárie havia conquistado sobre a civilização é reconquistado. Além disso, esses filhos de São Bento se apressam a ir pregar o Evangelho até em rincões nos quais os primeiros discípulos de Cristo não puderam chegar. Depois da Itália, a Gália e a Espanha, retomadas do inimigo, a Grã-Bretanha, a Germânia e a Escandinávia vão ser uma a uma invadidas, conquistadas e incorporadas à cristandade pelos filhos de São Bento. O Ocidente está salvo, o novo império é fundado, um novo mundo começa, diz o Chateaubriand. Vinde agora, ó bárbaros, a igreja nada tem a vos temer, reinai onde quiserdes, a civilização não fugirá de vós. Antes sois vós que defendereis a igreja e refareis a civilização. Que bonito. Vós vencestes tudo, conquistastes tudo, revirastes tudo, sereis por vossa vez vencidos, conquistados e transformados. Já nasceram os jovens que serão vossos mestres, os beneditinos. Eles tomarão vossos filhos
Eles tomarão vossos filhos e até os filhos dos vossos reis para os juntar a seu exército. Tomarão vossas filhas, vossas rainhas, vossas princesas para as prender em seus monastérios. Quantas monjas de origem bárbara, né? Quantos monges de origem bárbara, né? A obra não será curta nem fácil, mas eles chegarão à meta. Eles dominarão os povos novos, mostrando-lhes o ideal de santidade, da grandeza da força moral. Eles os farão instrumentos do bem e da verdade. Ajudados por esses vencedores de Roma, os bárbaros, eles levarão o império e as leis de uma nova Roma muito além das fronteiras que o Senado fixou ou que o César imaginaram. Que bonito, né? O que a força que os beneditinos fizeram. Eles irão vencer e benzer, lá onde não penetraram nem as águias romanas, nem mesmo os apóstolos. Eles serão os benfeitores de todas as nações modernas. Serão vistos ao lado dos tronos de Carlos Magno, de Alfredo, de Otom, o Grande. Criarem com eles a realeza cristã e uma sociedade nova. E ele termina dizendo, enfim, eles subirão com São Gregório Magno e São Gregório VII até a Sé apostólica, de onde presidirão durante séculos de luta e desvirtudes os destinos da Europa católica e da Igreja. Está aí, meus irmãos, você pode ver um pouco, nessa nossa 1 hora de conversa, você pode ver um pouco a beleza disso tudo. Se você quiser aprofundar esse livro maravilhoso do cardeal Hildebrando Schuster, sobre São Bento, 500 páginas. Né? É da editora, não sei se a editora continua publicando, editora Lumen Christi, que é aquela editora fundada por Dom Estevão Bittencourt, que publicou essa obra aqui, como eu disse, em 1956, o cardeal Ildefonso Schuster, beneditino, que foi arcebispo de Milão, na Itália. Muito bem, meus irmãos, quero agradecer a sua companhia nesta hora. Eu escrevi um pouco da vida de São Bento, vou lançar um livro sobre a vida de São Bento, não está pronto ainda, vai ser publicado ainda, onde eu coloco um pouco de todas essas maravilhas, porque realmente é um dos santos que abalaram o mundo, construíram a Europa, por isso é chamado o pai da Europa. Eu quero terminar com você, rezando aquela oração bonita de São Bento, né? Deixa eu encontrar aqui no meio dos meus papéis, para a gente concluir esta nossa oração, pedindo nesse dia de hoje, né, que é o dia de São Bento, pedindo a ele que nos dê a sua graça, nos dê também a sua bênção, né? Só que eu não sei aonde que eu deixei a oração dele, não tem problema, mas eu aconselho você a entrar no Google aí e colocar aí Novena de São Bento, lá vai aparecer muita coisa bonita sobre São Bento, a oração dele para você pedir a São Bento, por intercessão dele, uma graça. E aqui eu termino pedindo por intercessão de São Bento, né, que conceda a você, conceda a nós todos a graça que nós precisamos. Sobretudo, amar a Deus profundamente. Deus em primeiro lugar, dizia São Bento, nada antes de Deus. Que a nossa vida seja repleta de Deus. Que a gente possa, mesmo com toda a nossa fraqueza, mas com a graça de Deus, buscar a santidade, para que a gente possa fazer algo, que Deus possa fazer através de nós alguma coisa pelo seu reino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Bento, cuidai de nós. Amém. Muito boa noite a você. Que Deus o abençoe. Né? Voltaremos com essa nossa live, outra oportunidade, é só acompanhar aí o nosso Face, né? Que aí aparece, né, a nossa programação semanal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.